Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de junho de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Libertação. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, que será proferida pelo nosso amigo Augusto. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E é com o coração cheio de alegria, mestre amigo Jesus, que esse grupo de amigos aqui se reúne em teu nome para refletir sobre esses ensinamentos que o mundo espiritual nos coloca e que possamos, intuídos, auxiliados por ti, mestre amigo Jesus, ter essa vontade firme de entender esses ensinamentos e buscá-lo, aplicá-lo no nosso dia a dia. Sabemos das nossas imperfeições, mas também sabemos, mestre amigo Jesus, dessa vontade, dessa alegria de estarmos junto a ti, e isso faz os nossos corações cada vez mais sentir a imensa alegria de te ter, mestre amigo Jesus, como modelo e guia. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos ainda Gúbio em conversa com o juiz, que é o pai de Margarida, dando orientações sobre o que fazer e explicando para ele sobre o que leva, o que é a existência humana, o que hoje é uma consequência do passado. E ele comparou a existência humana como um tecido onde nós, os encarnados, só o vemos pelo lado do avesso. E explicou para o juiz que não tem dor nem morte que apagam as aflições e as responsabilidades que adquirimos. E incita o juiz a trabalhar enquanto é tempo. Então, a semana passada, o nosso querido amigo Augusto, fazendo a voz do Gúbio, leu a fala de Gúbio para o juiz, quando ele disse assim: a essa altura fez grande pausa em suas elucidações, fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono. E o nosso Augusto leu, hoje nós iremos comentar, porque afinal de contas, esse material não dá para a gente ler corrido não, a gente tem realmente que comentar. Vamos lá então. Juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar, comum, na marcha reveladora da vida. Olha, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constitui um objeto comum na marcha reveladora da vida, ou seja, cruzou alguém no teu caminho e isso mexe profundamente contigo, ou com antipatia, ou com carinho, seja o que for, isso não é um objeto comum, isso tem um porquê. E ele diz: pessoas e sucessos. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne e não poderia seguir-nos na exumação do passado recente. Ou seja, juiz, tu estás agora sob o choque biológico, ou seja, tu estás encarnado, tu não vai lembrar. E não tem como eu fazer essa exumação e tu acompanhar isso. Seguir-nos, tanto não nos pode seguir. Mas ele diz: já te auscultei, já te investiguei. No entanto, os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. Gente, toda a história desse homem está no seu arquivo mental. No século XIX, para ele no caso,
Guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos, que, em maioria reencarnados atualmente, olha gente, te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. Toda aquela turminha que trabalhou com ele como escravo lá atrás, agora está novamente convivendo com ele. Ou seja, gente, você aqui no seu trabalho, esse grupo que convive aqui com você, aqueles irmãos, isso daí, ó, como diz, ó, faz é tempo. E o grande lance, sabe, gente, é que nós reencontramos as pessoas e cometemos os mesmos erros. Essa é a parte mais dolorosa. A todos eles deves assistência e carinho, a todos eles, os colegas de trabalho, deves assistência e carinho, auxílio e compreensão, porque lembra, outrora eram o quê? Os escravos. Às vezes, poxa tia, por que ele não veio como funcionário e os escravos como servo? Porque ele precisa viver a experiência de ter o poder e não humilhar. Porque não foi essa nota 0 que ele pegou lá atrás, ele era o doutor, ele era o dono das terras, ele era o chefe, mas ele tocou o terror. Agora ele tem o dever, a experiência é, você vai continuar sendo o então superior, falando de uma forma horizontal, mas você deve a eles auxílio e compreensão, assistência e carinho. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com o teu espírito. Ou seja, enquanto a maioria veio, é teus funcionários, está aí tudo muito bem, tu deve tratar bem, tu deve... Gente, uma chamada dessa daqui, você para assim, você se vê numa situação em que você tem pessoas sobre a sua responsabilidade. Esse encontro aí não é um acaso, não. O que a gente tem que se esforçar é para não repetir os mesmos erros. Tia, como é que eu sei que eu não estou repetindo os mesmos erros? Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Trate o outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado se você estivesse no lugar do outro. Da mesma forma, nós aqui, gente. Nós aqui que estamos aqui. A família EOS, não é à toa que o Augusto está ao meu lado esquerdo, emprestando a voz dele para fazer o trabalho do Senhor. Não é à toa que a Aramita está aqui juntinho comigo, estudando, fazendo o trabalho do Senhor. Nós aqui temos uma história. JP, Narumi, Lígia, que faz parte do canal do EOS. De repente esse grupo se encontrou. Está aí fazendo um trabalho, normalmente a gente constrói o que outrora nós destruímos. Então, tem um propósito. Então, a gente esquece disso, a gente acha que tudo na vida é um mero acaso. Não é. Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com o teu espírito. Ou seja, tem gente aí que não perdoou, não. Alguns se salientaram no drama que viveste e volta ao teu caminho, impressionando-te o coração. Então, alguns se salientaram no drama, né, de forma notável, que vivestes e volta ao teu caminho, impressionando-te o coração.
É aquele reencontro que tu sente aquele negócio aí, uma irritação, um mal-estar, uma coisa que tu não sabe explicar o que que é. Jorge de hoje era ontem teu escravo. Gente, o Jorge de hoje é um réu. Ele é juiz. Então quer dizer que nenhum réu que aparece em frente ao juiz não é algo indiferente? É alguém do meu convívio? Gente, um réu. Nada é um acaso. Nada é um acaso. Tanto é que ele pegou a filha do Jorge e levou para dentro da casa dele. Nem sabe por quê. Então é isso que a gente tem que entender. Há uma programação, uma organização, uma lei de atração. Porque é só você perguntar, por que para ele e não para outro juiz? Por que para a tua empresa e não para aquela empresa? Por que para o teu consultório e não para o outro consultório? Então o Jorge de hoje era ontem teu escravo. Embora nascesse quase sobre o mesmo teto que te assinalou os primeiros choros de recém-nascido. São os váginos. Agora, lembra, ele era o quê? Irmão de quem? Meio irmão do Jorge. O pai dele foi lá com a escrava fazer o que não devia. Clássico na literatura. Era escravo dele com a escrava. Isso era muito comum. Era teu servidor perante os códigos terrestres, porque era um escravo, filho de uma escrava, e irmão consanguíneo ante as divinas leis. Não obstante afagado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerada em tua casa por humilhante ultraje ao nome familiar. Imagina ter um irmão escravo. Como se fosse culpa do Jorge. Como se fosse culpa do Jorge. Mas, gente, não vai longe hoje. Eu sei que não é uma situação fácil. Mas quantas vezes homens que desonram o próprio lar, constrói uma outra família. E ali acaba criando, construindo irmãos, meio-irmãos. E a família daqui, então chamada titular, os irmãos daqui dizem, eu não quero nem ver, porque não são meus irmãos. A gente vive isso hoje. Então é fácil a gente compreender isso aqui. Então não era só uma traição do pai. Foi com a escrava. Eu tenho um irmão escravo. Um irmão mulato. Então hoje a gente ainda vive isso. A amante vai responder? Vai. Sim. Agora pensa que a história ficou por aí? Ficou não. Se tu acha que está ruim, vai ficar pior. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, então. Chegados ambos à tarefa da paternidade, o Jorge virou pai, e ele também, o juiz, na condição de dono de terra, também. Teu filho de ontem e de hoje, ou seja, é o mesmo capeta, o filho que ele teve outrora, volta agora novamente, é aquele menino antipático que foi lá mexer. Lembra desse menino? O Alencar. Você vê que o caboquinho está, o ser humano, há mais de um século e continua fazendo as mesmas idiotices. Atrás da moça. Eu gosto de falar sempre do livro Renúncia e 50 anos depois. É uma distância de mais de 15 séculos e a gente vê 1.500 anos depois o povo repetindo os mesmos erros. Porque ali é o mesmo grupo. 1.500 anos, gente, dá umas 13, 14, 15 encarnações.
Chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e, quando semelhante amargura sobreveio, com escárnio, menosprezo supremo para um lar cativo e triste, determinastes medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos. Então, o filho dele, o bonitinho, foi lá, teve um caso com a filha do Jorge, e o então juiz, narizinho em pé, na época não era juiz, era o dono da terra, teve que tomar uma atitude, porque esse menino não vai se apaixonar por ela, não. E nem vou permitir essa relação. O que ele fez? Medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desavorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo de teu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Então, o Jorge, na condição de pai, machucado pelo que fez com a filha, foi lá e matou o filho do juiz, que na época não era juiz, era o dono da terra. E ele, sabendo das consequências, depois ele se matou. Tomou as suas atitudes. Condenáveis. Sabe Deus o que ele fez com essa menina? Deve ter dado fim nela, vendido alguma coisa. Aonde que o Gúbio está captando todas essas informações? No arquivo mental do juiz. Nada se apaga. É por isso que a gente diz, a gente escreve a nossa história e chega um momento que a gente é obrigado a ler todo esse livro em voz alta. Então que a gente não tenha vergonha do que a gente está escrevendo. Todavia, nem a dor nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. Então, qual é a oportunidade? Reencarnação. E aqui te encontras, de novo, diante do condenado, junto do qual sempre te inclinastes à antipatia gratuita, tá vendo? É isso que a gente tem que prestar atenção, no que a gente sente em contato com o outro. Sabendo que ninguém encontra com ninguém por um mero acaso da vida. E ao lado da jovem, a quem prometestes amparar por filha muito querida ao coração. Está aqui o Jorge, né? E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, porque lembra, ele está desdobrado, ele está fora do corpo, trouxeram o Jorge, que está lá no manicômio, também para cá, e a menina que está na casa dele dormindo também trouxeram. Está todo mundo desdobrado nesse momento, no momento do sono. É o que eu chamo de uma reunião mediúnica nesse momento, uma desobsessão. Que reunião, hein? Tendo um dialogador como um Gúbio. Agora, o mais interessante disso aqui, eu vou abrir aqui um parênteses. Tem muito irmão espírita que realmente não consegue estudar o espiritismo e fica desesperado no centro espírita para abrir reunião mediúnica. Não tem que abrir reunião mediúnica, mas a gente tem que atender os espíritos, senão... Aqui, nesse capítulo de libertação, a gente está vendo uma reunião mediúnica de alto grau. Alto nível. Então, você pensa o quê? Se não tiver reunião mediúnica, os espíritos não serão atendidos? Então, a gente sempre tem que entender uma coisinha. Deus permite que haja reunião mediúnica para os encarnados realizarem. É mais um recurso que eles estão nos dando de testemunhos de espíritos vivos para ver se a gente toma vergonha na cara. Eu vou falar assim mesmo, que é para a gente entender. Porque você está ouvindo ali os espíritos falarem. Ouvindo as histórias, como nós estamos ouvindo essa daqui. Para ver se a gente toma vergonha na cara. Antes da abertura dos arquivos, antes da leitura do livro em voz alta.
Então, olha só. E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste a antipatia gratuita, e ao lado do condenado, né, ao lado da jovem, a quem prometestes amparar por filha muito querida ao coração. A quem prometeste? Prometeste aonde? Mundo espiritual, bem lembrado aqui pela Anitta. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar, que é o filho dele, e tua pupila, que é a filha de Jorge, serão atraídos à bênção do matrimônio. Mais uma vez. E mais uma vez ele pode dizer, mas você vai casar com a filha de um presidiário? Você está vendo como a história se repete do mesmo jeitinho? Bem parecido? Porque justamente essa é a prova. Não foi a prova onde ele bateu zero? Então ele tem que viver novamente o poder, novamente ali o filho, e novamente ali quem? Justamente a menina que lá atrás ele não tratou como ele gostaria de ser tratado. Ele não viveu o evangelho. É por isso que a gente diz, na dúvida, não tem dúvida, pega o evangelho e coloca ali na prática. Age enquanto podes. Todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe. Ai, que coisa linda. Isso é maravilhoso, gente. Age enquanto podes, todo bem que é praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe. Fora do entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor. Não tem outro caminho. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando o inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa. Olha aí, outro resgate. Ele matou, lá atrás, matou. Ele matou, cometeu suicídio, logo ele não respondeu o crime. Ele não respondeu o crime. Ele fugiu de ter que responder pelo crime. Mas ele voltou. E ele respondeu agora. Aparentemente, ele é o que? Uma vítima nessa encarnação, mas ele está respondendo o passado. Você está vendo como a vida é? Gente, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de leis que regem o universo. Você tem noção? Deus. Pouco anos de acusações indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda espécie. Tudo isso ele viveu como expiação, porque além do homicídio, ele fez também o suicídio. E diz o nosso Chico Xavier, em entrevista para Hebe Camargo, ele também fala no Pinga Fogo, que normalmente, o homicídio acompanhado de suicídio programa uma reencarnação de esquizofrenia. Tamanho estado de... Você imagina o que é você matar e logo depois se matar? O nosso orientador fitou compadecido na pausa mais ou menos longa que se fizera e rematou. Não te dispões, por tua vez, aos testemunhos salvadores? Abalo salutar, oculto à nossa apreciação, certamente sucava, fundo, o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Vimo-lo levantar-se em lágrimas, cambaleante. A força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge,
Estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto. E, em seguida, acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou, comovido: serás minha filha doravante para sempre. Indescritível contentamento marcou-nos o inovidável minuto. Gúbio ajudou-os a partir na direção do interior doméstico e, quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo em repouso esperava, Saldanha. Quem é Saldanha? O obsessor de Margarida, pai de Jorge. Vocês estão vendo o que é uma desobsessão de alto nível? E lembra que Saldanha não é só um obsessor. Saldanha coordena um grupo de obsessores de mais de 60, todos dentro da casa de Margarida. Margarida é a filha do juiz, que está no estado catatônico. Aí alguém, de repente, está ouvindo lá no canal, ou alguém que diz assim, mas, poxa, tia, se foi o juiz que fez o erro, o que Margarida tem a ver com isso? Tem a ver. Lembra sempre da fala do nosso Senhor Jesus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ninguém passa por qualquer dor moral que não tenha aí um motivo. Então, eu acho que quando nós sairmos dessa posição de vítima, nós vamos começar a perdoar mais. Porque a pergunta é, por que eu atraí justamente esse cãozinho para a minha vida? Não te dispões, por tua vez, ao testemunho, salvadores? Né? Então, vamos lá. Abeirou-se de Jorge, falou para a moça. Então, Gúbio ajudou-os a partir na direção do interior doméstico. E, quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo em repouso esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando oscular-lhe as mãos, murmurou. Agora, gente, presta atenção. Nessa reunião aqui foi atendido a esposa de Jorge, a mãe de Jorge, vou contar, Jorge, Alencar, a filha, o juiz, Saldanha e mais a Margarida. 9 pessoas. 9 pessoas envolvidas nesse drama. Nunca pensei em encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou-o a reajustar-se, acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo, depois do amor de Deus, é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria, neste momento, é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. Gente, olha como ele se refere a Saldanha, amigo. Nenhum júbilo, e lembro sempre de Jesus no livro Boa Nova, o maior título que alguém pode ter na terra é de amigo. Nenhum júbilo, depois do amor de Deus, é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria neste momento é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Gente, quantas informações na obra Libertação.
E assim nós finalizamos mais um capítulo, o capítulo 13. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.